apurado, talvez grosseiro, talvez como nos dias de hoje, cheio de gírias. Mas quando ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, e conforme ele foi sendo lapidado pelo Senhor Jesus, a sua vida se transformou de uma maneira tão notável, que agora essas pessoas que estavam ali, durante aquelas horas da madrugada, sem poder talvez reconhecer o rosto de Pedro, quando ouviram ele falar, quando prestaram atenção nas conversas de Pedro, eles logo o identificaram com o Senhor Jesus. O que o nosso modo de falar nos denuncia? Aquilo que nós conversamos com as pessoas no nosso dia a dia, a maneira como nós falamos com outras pessoas, o que denuncia? Que nós pertencemos ao Senhor? Ou será que nos confunde com as demais pessoas que não temem a Deus e que não conhecem a salvação que o Senhor Jesus Cristo oferece? O teu modo de falar, foi dito a Pedro, te denuncia. E quando ele percebeu aquilo, então ele logo mudou o seu modo de falar, a sua conversação. E nós lemos no versículo seguinte que ele começou a praguejar, começou a jurar, começou a falar exatamente como ele falava antes de conhecer o Senhor Jesus. Teu modo de falar te denuncia. Irmãos, que a nossa maneira de nos expressarmos com outras pessoas, não apenas a nossa linguagem, aquilo que nós falamos, mas também a nossa linguagem corporal, a nossa maneira de nos comportarmos diante de outras pessoas, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos comportamos diante das situações, que tudo isso possa denunciar que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas, quando olharem para nós, possam dizer, lá vai um cristão. Não porque nós pertençamos a um grupo religioso, mas porque a nossa vida se parece com a vida do nosso Salvador. Atos capítulo 4, versículo 13. Nós vamos ver um outro exemplo de pessoas em quem os homens puderam ler nas linhas da sua vida que pertenciam a Deus. Atos capítulo 4 e o versículo de número 13. Pedro e João subiram ao templo com a finalidade de orar, e quando eles estavam entrando no templo, eles encontraram um homem paralítico que estava pedindo esmolas. Eles não tinham dinheiro para dar àquele homem, mas eles, porque tinham na ocasião o poder de cura, eles curaram aquele homem paralítico, que se colocou de pé e começou a seguir esses dois servos de Deus. E as pessoas logo afluíram para ver aquilo. Aquele homem que alguns tinham passado por eles algumas horas, e estava ali pedindo esmolas, e agora está seguindo Pedro e João, e dentro do templo louvando a Deus pelo benefício que tinha recebido. E quando começou aquele pequeno alvoroço, então Pedro e João foram levados na presença daqueles que tomavam conta, das autoridades do templo, e eles começaram a conversar com eles. E no versículo 13 nós lemos assim: então eles, essas autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, que não tinham sentado em carteiras de universidades, que não tinham recebido uma fina educação, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Uma outra tradução da Bíblia Viva diz assim: e perceberam o que o convívio com Jesus havia produzido na vida deles. E perceberam o que o convívio com Jesus havia produzido na vida deles. Quanto tempo nós estamos vivendo com o Senhor Jesus Cristo?
O que a convivência nossa com Ele produziu na nossa vida. Era algo tão notável na vida de Pedro e João, que eles não precisaram falar: olha, nós somos discípulos daquele Jesus que vocês crucificaram. Eles perceberam, porque a vida deles, lado a lado com o Senhor Jesus Cristo, tinha feito os efeitos que produziram na vida desses dois homens. Então, nas linhas da vida deles, eles puderam ler algo do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 3, versículos 8 e 9, nós não vamos ler, vamos apenas citar, porque o nosso tempo já está indo embora. Mas ali, João Batista está recebendo pessoas para serem batizadas. E de repente chegam diante dele alguns fariseus, alguns saduceus, homens religiosos, que queriam ser batizados também. E João, ao invés de convidá-los para aproximarem-se dele, introduzi-los na água e os batizar, ele lhes fez uma acusação, uma indagação. Ele disse assim: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, ou da ira divina? E ele disse mais, disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta apenas dizer: temos por pai a Abraão. Que lição que nós temos aqui? Nós aprendemos que não basta nós dizermos: eu pertenço ao Senhor, eu sou um crente, eu sou salvo, mas que a nossa vida, a nossa conduta deve estar de acordo com isso, assim como nos exemplos que nós temos visto. Se nós dissermos para as pessoas: olha, eu pertenço ao Senhor, eu nasci de novo, eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, mas se as nossas vidas disserem o contrário, que vergonha para o nome de Deus. Já pensou como será naquele dia quando nós iremos comparecer diante do nosso Salvador? E quando Ele vai reprisar diante de nós aqueles momentos quando nós estivemos com outras pessoas, para quem nós dissemos: olha, eu sou um crente. E aquela pessoa às vezes não vai dizer por educação, mas lá no seu íntimo ele vai falar, vai pensar: crente, desse jeito, fazendo o que ele faz, com esse comportamento, enganando os outros, contando mentira, fazendo isso, fazendo aquilo. Produzi, pois, disse João àqueles homens, fruto digno de arrependimento. As vidas daqueles homens deviam estar de acordo com aquilo que eles estavam professando. Ser batizados não iria trazer proveito nenhum para eles. Eles precisavam ter suas vidas transformadas antes de passar por aquele ato, por aquele batismo, para que pudessem ser recebidos naquele batismo de João Batista. Na primeira carta de João, no capítulo 13, versículo 18, João está falando sobre o amor, o sentimento mais profundo que deve estar no meu coração em relação ao meu irmão, que deve fazer parte da nossa vida, deve guiar os nossos relacionamentos. E ele usa uma expressão interessante que eu gostaria de aplicar nesta noite também. Primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo de número 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou, como outra tradução diz, não só de palavras, nem só de língua, mas de fato e de verdade. Que lição profunda que nós temos aqui.
O mundo está direcionando, está caminhando para um momento quando as pessoas estão se tornando cada dia mais egoístas. As pessoas pensam apenas em si mesmas, todos os seus relacionamentos, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que ele faz pensando ou com o seguinte objetivo: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar me aproximando dessa pessoa, tendo amizade com ela? O que eu vou ganhar fazendo isso para alguém, ou deixando de fazer isso para alguém? Qual vai ser o proveito que eu vou ter nisso ou naquilo? E o homem está se tornando cada dia mais preso dentro de si próprio, olhando apenas para ele mesmo e se distanciando das outras pessoas. O amor já não existe mais no coração de muita gente. Casamentos não são realizados por amor. Famílias não estão estruturadas no alicerce do amor. Relacionamentos com outras pessoas têm muito pouco ou nenhum amor, apenas interesses. Agora, com aqueles que pertencem a Deus é diferente. Ele está falando aqui de como nós devemos nos comportar e como o amor deve permear as nossas vidas, os nossos relacionamentos uns com os outros. Mas ele disse que não é qualquer amor, não é apenas dizer eu te amo, mas é mostrar de fato e de verdade. É provar de maneira prática aquilo que nós estamos falando. Se eu disser para alguém eu te amo, estar pronto para provar que isso é verdade, e não apenas que eu estou usando esta palavra para obter um benefício pessoal. Agora eu gostaria de aplicar isso da seguinte maneira. Nós já temos visto que nós somos a carta de Cristo, que as pessoas devem ler nas entrelinhas da nossa vida e devem ver escrito ali algo que revela que nós pertencemos ao Senhor. Eles devem ver refletido em você e em mim que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, que nós de fato somos dele, que nós o amamos, que nós o seguimos. E agora, eu gostaria de dizer que não basta apenas nós dizermos eu sou um crente no Senhor Jesus, mas nós devemos estar prontos e dispostos a demonstrar isso de forma efetiva e prática, de fato e de verdade. Não é dizer eu pertenço ao Senhor, mas quando tiver uma oportunidade para enganar as pessoas, eu fazer isso. Não é dizer eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, e quando eu tiver a oportunidade de falar dele, testemunhar dele diante de um grupo de pessoas que não temem a Deus, eu não o fazer, ou pior ainda, através do meu testemunho, danificar a imagem do Senhor Jesus. E não apenas dizer eu sou um crente, eu sou um cristão, mas é aquilo que nós temos visto até aqui, daqueles irmãos em Antioquia, e quando as pessoas olharam para eles, disseram eis aí um cristão. E hoje nós teríamos que, as pessoas deveriam olhar para nós e dizer eis aí um cristão autêntico, alguém que realmente se parece com o Senhor Jesus Cristo. É como Pedro, cujas palavras nos denunciem que nós pertencemos ao Senhor.